Tem 2 jornalistas aqui apresentando o programa, tem uma jornalista aí do seu lado, a gente não vai ficar em paz, né? Se depois do boa noite você não puder dizer pelo menos algumas palavras sobre o que aconteceu aí nessa sua saída do Flamengo. De qualquer forma, seja muito bem-vindo. Para mim foi uma surpresa, sou muito sincero com vocês, até por tudo que nós vivemos dentro do Flamengo esse ano. Eu cheguei em junho, se não me falha a memória, logo no início, e o ambiente que eu encontrei era preocupante. Não aqui culpando quem tenha saído, não é isso, jamais isso aí, até porque quando você vai para um novo trabalho, você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, tem que ter alguma coisa já construída na sua cabeça e já imaginada para aquela equipe. Então não tem que ficar, lamentando uma ou outra situação e aquilo que tenha passado com os profissionais anteriores que também contribuíram e entregassem a equipe naquela situação, naquele instante. Mas não era uma situação saudável, não, realmente não era. E acredito eu que tenhamos feito um trabalho, quando eu falo tenhamos porque é uma equipe, não é o Dorival que fez. Fizemos um trabalho em todos os aspectos, em todos os sentidos com os jogadores, tentando recuperar cada um deles, porque percebia-se que faltava um pouco de cada detalhe, né? Um pouco de confiança, um pouco de um equilíbrio, um pouco de organização dentro de uma situação que fosse apresentada e principalmente que eles se interessassem, se integrassem e entendessem aquilo que estava sendo passado. E eu acho que tudo isso aconteceu. Você, em 6 meses, ajudar na transformação de uma equipe que até então davam como já um ano perdido dentro do clube, eu acho que alguma coisa de bom foi deixado. Eu sinto isso por todo o ambiente que foi criado dentro da nossa equipe, com as pessoas que participam do dia a dia do clube. Era um ambiente muito saudável, engajamos todo mundo no trabalho, todos aqueles que estavam em volta e que se sentiam às vezes até um pouco de lado, foram trazidos, começamos uma série de cobranças, mas apresentando soluções para o grupo que abraçou a nossa ideia de jogo. Tanto é que jogávamos com uma equipe num sistema, com uma outra equipe em outro sistema, trabalhávamos nesse período em que a equipe atuava e quando podíamos estar em campo, estávamos com todos os jogadores já objetivando o jogo da semana seguinte. Então foi assim, tudo muito bem programado, planejado. E quando nós percebemos que as fases decisivas das Copas, elas praticamente se encontrariam no momento de definição do próprio Campeonato Brasileiro, nós tivemos que fazer uma opção. E aí nós focamos exclusivamente nas 2 competições, que eram competições mais curtas, um mata-mata, em que, com certeza, se preparados, nós teríamos uma possibilidade muito maior do que tirarmos uma diferença considerável de pontos para o Campeonato Brasileiro, que seria quase impossível, porque não dependeria única e exclusivamente do Flamengo. Então, eu acho que, de um modo geral, foi feito um trabalho de recuperação, um trabalho de reequilíbrio da equipe, encontramos um padrão rapidamente para o grupo, mudamos algumas peças, fizemos um novo encaixe para a equipe e a equipe começa a produzir, começa a render, começa a se encontrar. Foi criada uma confiança muito grande e, com isso, a equipe que jogava o Campeonato Brasileiro nos dava uma ótima resposta também, fazendo com que o trabalho fosse fortalecido, senão tudo isso iria por água abaixo. Começamos um processo de recuperação, chegamos à vice-liderança do Campeonato Brasileiro e acredito que vivos nas 3 competições como foram. Então eu acho que o objetivo principal foi a recuperação da equipe, um padrão de jogo e automaticamente estarmos em condições de brigarmos pelas competições como acabaram acontecendo. O objetivo foi alcançado em razão de um planejamento bem executado, bem definido, elaborado e aplicado. É natural que você crie uma expectativa de uma permanência, até porque nós teremos aí 3, 4 competições logo no início do ano, onde se lá atrás nós sentíamos
problemas e dificuldades na equipe. Nesse momento, ao contrário, sentia e sinto uma equipe preparada, uma equipe com condições de poder estar fazendo a segunda partida também do Campeonato Mundial, não só passando pela primeira, mas chegando também à segunda, chegando à decisão de um Campeonato Mundial novamente. E era isso que eu gostaria de dar ao torcedor que acreditou no nosso trabalho, que nos tratou com um carinho excepcional. Sou muito sincero com vocês, o que eu vivi no Flamengo nesses 6 meses aí, talvez eu não tenha passado na minha vida, mesmo aí já tendo, graças a Deus, 13 títulos conquistados e 5 vice-campeonatos, mas a emoção que foi alcançada com essas 2 conquistas foram... é até difícil mensurar o que o torcedor do Flamengo, o carinho com que nós fomos recebidos e essa troca que existiu. Então, é normal que você crie uma expectativa de uma permanência, até porque tudo vinha acontecendo da maneira como imaginávamos. Eu acho que a diretoria tomou uma posição, isso aí eu respeito, é um fato, não vou ficar aqui criticando a atitude que tiveram. Eu acho que é uma decisão que cada um deva tomar e eles estão ali para avaliarem o melhor para o clube e isso daí é uma situação que eu respeito e sempre respeitarei. É natural que tenha criado, sim, uma expectativa de uma continuidade, sim, mas muito pelo trabalho que foi desenvolvido, por aquilo que foi deixado, pelo ambiente que existia, pela aceitação de todos. Mas a expectativa foi só sua ou ela veio também do que você ouviu do clube? O clube te deu a entender que gostaria de continuar? De um modo geral, a todo momento. A todo momento. Todas as pessoas que estavam envolvidas com o futebol, inclusive os que diretamente trabalhavam com a gente, sempre se posicionaram nesse sentido, nos mostrando que provavelmente aconteceria uma continuidade. O que eu vejo é que talvez nesse momento das últimas competições jogadas o Flamengo chegue numa condição diferente, uma condição muito boa em que podem acreditar que dificilmente deixará de estar na decisão e brigando diretamente pelo título mundial. Eu não tenho dúvidas disso. Por aquilo que foi feito, nós já estávamos pensando numa análise geral de todos os adversários. Retornaríamos aqui à comissão técnica no dia 14 agora, já voltaríamos ao clube para reiniciarmos os trabalhos e acelerarmos para que quando os jogadores chegassem já tivéssemos aí coisas bem positivas para que fossem passadas. Então é natural aqui. Tenha gerado um fato e criado uma expectativa. Mas eu acho assim, futebol nós já estamos há algum tempo. Eu vejo com uma normalidade, talvez uma anormalidade pelo momento, sim, mas uma normalidade dentro de tudo que eu já tenha passado, já tenha vivido em clubes. Por isso que para mim é um fato e nós temos que olhar para frente e buscarmos agora o melhor dentro da próxima condição que apareça. E até domingo, olhando para frente, o Dorival estará conosco como debatedor. Mundial de Clubes. Ele garante que foi a única proposta que recebeu até agora. Exatamente. Foi a nossa aqui do Seleção, já aceita. Contrato assinado, tudo certo. A FIFA divulgou hoje que o Mundial vai ser no Marrocos, comecinho de fevereiro. E vai ser muito legal por causa do ambiente da campanha do Marrocos. Esse ambiente de arquibancada a que a gente tem assistido na Copa do Mundo, da torcida marroquina, vai ser levado para a Copa do Mundo com o Wydad Casablanca, time do país sede. E acredito, né? Estou aqui especulando que a campanha histórica do Marrocos vai impulsionar esse Mundial de Clubes. Só para arredondar a questão do Flamengo, GE publicou nessa semana, é a mesma informação que eu tenho, com jogadores do Flamengo, que há uma grande frustração dos jogadores porque tinha uma ótima relação com o Dorival. Uma ótima relação que nós testemunhamos aqui nos bastidores com os depoimentos do Felipe Luiz, né? Que sempre foi muito elogioso, sempre todas as palavras que teve para falar do Dorival Júnior foram de profundo respeito. E há uma preocupação, um certo receio de como será o futuro com o novo chefe. Com as informações que apuraram junto ao Corinthians, eles ficaram meio assim, poxa, como é que é o novo chefe e tal? Há um certo receio, mas
saberemos também quando eles começarem a trabalhar. Sabia que dá pra ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no ge.globo? Pois é, tá tudo lá. E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Tá esperando o quê? Acessa lá, ge.globo.